Olá, tudo bem com você? Esse é o canal Falando de Criança, meu nome é Carla Benson, sou professora, psicopedagoga, convivo diariamente com crianças há muitos e muitos anos. E uma coisa interessante que eu tenho notado, especialmente nesse tempo pós-pandemia, são algumas dificuldades em habilidades sociais que as crianças têm tido. Dificuldade de esperar, de respeitar regras, de respeitar o tempo do outro. E eu fico me perguntando o que é que está faltando para que essas crianças adquiram essas habilidades sociais. Eu acredito que talvez a própria pandemia, isolamento social, tenha trazido essas dificuldades para elas, mas a gente não pode permanecer na dificuldade. Eu acredito que a gente sempre precisa encontrar caminhos de ajuda. E eu acredito que os jogos sejam um grande caminho para isso. Hoje em dia é muito fácil cada um se isolar no seu cantinho, na sua tela, é muito mais tranquilo, mas aí a gente deixa de oportunizar muitas situações ricas para as crianças. Então eu gostaria nesse vídeo de mostrar alguns jogos para vocês que eu acredito que ajudem a desenvolver algumas habilidades cognitivas e também certamente sociais. Tem o Twister, que é um jogo que pode ser jogado com várias crianças, em geral as crianças mais novinhas gostam muito. Ele tem um tapete aqui dentro, com círculos de várias cores, e são sorteados partes do corpo, como por exemplo mão esquerda, mão direita, pé esquerdo, e também a cor referente. E a criança precisa começar a se equilibrar ali nas cores e nos apoios que são ditos para ela. É um jogo que ajuda a desenvolver alguma destreza corporal e de equilíbrio estático. E também, sempre, o jogo, ele tem as suas regras. E se a gente não modifica as regras, a gente ajuda a criança a ser um tanto mais respeitosa. O Ligue 4 é um jogo que se joga em dois. Cada participante fica com uma cor. E o objetivo é criar uma estratégia para que 4 pecinhas, por isso Ligue 4, fiquem juntas, seja na horizontal, na vertical ou na diagonal. E aí a criança, ela vai precisar criar uma estratégia para que essas pecinhas fiquem juntas. E eu acredito que um grande benefício do Ligue 4 seja a questão atencional, que tem sido tão difícil para as nossas crianças, em razão de estimulações diversas, ela tem tido bastante dificuldade de foco. Então, acredito que o Ligue 4 seja um joguinho que vem a colaborar com isso, aquisição de foco e atenção. O Lince já é um jogo que pode ter muitos participantes. Ele é um joguinho que ajuda bastante na discriminação visual. Ele tem um tabuleiro com inúmeras figurinhas e também muitas pecinhas. E cada criança recebe ali alguma quantidade de pecinhas com desenho. E aí elas vão precisar encontrar esse desenho lá no tabuleiro grande. Então, para as crianças, quando está sendo apresentado as letras, os números, ajuda porque ele desperta essa habilidade de discriminação visual. O Cara a Cara também é um jogo bem antiguinho e ele precisa de 2 participantes. Cada um tem como objetivo descobrir a pecinha que o outro tirou. Essa pecinha é uma figurinha, uma pessoinha. E aí, cada criança vai precisar formular uma pergunta e criar uma estratégia para então conseguir descobrir qual que é a figurinha do seu oponente. E existe uma questão de uma habilidade verbal, de formular a pergunta, de compreender a resposta, que tudo isso é muito interessante, sim. Mas eu acredito que o cara a cara, ele traga uma habilidade que tem sido muito difícil de encontrar nas crianças hoje em dia, que é a paciência de escutar o outro, não interrompê-lo, esperar. Eu acredito que a gente está num momento, talvez até causado pela pandemia, pelo isolamento social, em que as pessoas estão muito ansiosas, muito nervosas, muito agitadas, ou de luto, enfim. As pessoas, em geral, os adultos, não estão no seu equilíbrio normal e, logicamente, as crianças sugam isso como esponjinhas, Então, poder jogar alguns jogos com as crianças, sentar no chão e desfrutar de um momento de prazer
e que também me ensina alguma coisa para minha criança. É muito poderoso. E aí, um último joguinho aqui, esse daqui que eu tenho, é um tipo de Uno, que ele junta o Uno tradicional, que é aquele ninho das cartas, e também o Jenga. O Jenga é um joguinho que a gente vai retirando umas pecinhas, às vezes até de madeira, e o objetivo é que a torre não caia, né? E a criança vai precisando compreender ali como que ela vai conseguir um equilíbrio estático para aquela torre, mesmo retirando pecinhas. É bem interessante. E o Uno, ele traz a questão da regra muito clara, né? Então, determinada cor vai pular a outra cor vai voltar ao jogo, a outra cor vai impedir que meu próximo parceiro jogue. E isso é muito interessante, essa questão do respeito às regras, porque isso é uma coisa que a gente tem observado muito. Acredito que como as crianças tenham ficado muito em casa, em geral, os pais acabam muitas vezes permitindo que a criança ganhe, né, ou mudando a regra de modo a beneficiá-la. O que acontece? Quando ela vai para o grupo, ela quer ser tratada da mesma forma, só que ali num grupo de iguais, todo mundo vai precisar ter as mesmas regras, né? E a gente vai precisar aprender a ganhar, a perder, a se frustrar, respeitar a vez do colega. Então, eu acredito que jogar muitas vezes com a criança de uma forma como um coleguinha, um irmão, um primo da mesma idade jogaria, é muito rico para a criança, é um grande benefício para ela ser tratada de igual para igual. Isso muitas vezes a gente só consegue no grupo, mas fazendo um exercício, nós como adultos também conseguimos proporcionar esse bem para as crianças. E é isso por hoje. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até o próximo.